Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o 80º episódio do podcast Rotina Funcional. Eu sou o psicólogo André, já realizei milhares de atendimentos psicológicos, tenho inúmeros conteúdos no digital e eu te ajudo a diminuir a sua ansiedade, tendo momentos de prazer todos os dias, mesmo que você tenha fortes crises de ansiedade e não sabe por onde começar. Então, o tema do episódio de hoje é rotina noturna, rotina do sono, mais propriamente dito. E eu vou falar um pouco então sobre a rotina do sono, que é especificamente de noite, mas eu vou entrar em alguns pontos do dia e tudo mais, relacionando ao sono. Aqui no podcast tem um assunto por semana, e nessa semana agora a gente está falando de rotina, então eu vou debater um pouco isso. Na segunda, no vídeo anterior, no vídeo 79, eu falei sobre a importância de ter rotina, coloquei alguns pontos aí muito interessantes, uma ótima sugestão para você depois daqui. E nos outros vídeos, tem a live na terça no Instagram e a live na quinta no YouTube, são outros assuntos. Um deles eu vou estar falando sobre a rotina matinal e outro eu vou estar dando um exemplo, não sei se no estudo, no emagrecimento, eu não lembro qual é o roteiro agora. Mas todos eu estou falando de rotina, tá? Todos eu estou falando de rotina. Aqui especificamente sobre a rotina da noite do sono, Da noite é que mais afeta o sono, mas será toda a parte do sono que envolve o dia também, Eu vou falar um pouco sobre isso. Então vamos começar com a nossa meditação inicial, criar o hábito aí de meditar regularmente. Então agora eu quero que você puxe o ar 7 vezes, puxe pelo nariz preferencialmente, se não puder puxe pela boca, e solte pela boca. Assim, 7 vezes. Agora, eu quero que você se posicione na sua posição de meditação. Quero que você se coloque aí, e seja sentado, seja deitado. Você faça o exercício da maneira que for melhor para você. Inicialmente, defina a posição dos olhos, aberto, entreaberto, fechado. Sinta todo o relaxamento que essa respiração te trouxe. Começa a sentir o ar entrando pelo nariz ou pela boca, passando pela garganta, pelo peito, pela barriga e voltando. Sinta todo o ar. Agora, quero que você preste atenção no ritmo da respiração, no ar entrando, no ar saindo, e toda vez que vierem pensamentos, não quero que você expulse, não quero que você tente não pensar em nada, quero que você simplesmente perceba eles vindo e deixe ir embora. Não se julgue, não se culpe. Apenas respire, perceba o seu pensamento.
objetivo desse momento é você respirar constantemente, você perceber a importância de tirar alguns minutos no seu dia, alguns momentos para você se conectar com você mesmo. Essa é a ideia que eu tenho para você. Então, isso é essencial para o controle da sua ansiedade. Um dos melhores investimentos que você pode fazer é a meditação. E na meditação você tem algumas práticas como a respiração, como perceber o corpo, como perceber a atenção, que você consegue levar para os outros momentos da vida. E o objetivo dessa meditação é você perceber isso na sua rotina. Você perceber o quão melhor seria a sua rotina se você conseguisse meditar. Então sinta a respiração por mais alguns momentos. Comece a voltar a atenção no momento presente, para onde você está, os dedos das mãos, dedos dos pés. Quando se sentir confortável, tome a atenção ou sobre os olhos. E aí, gostou do exercício? Então, eu vou falar a intenção do episódio e inicialmente você precisa entender, né, que adicionar a meditação na tua vida é uma das intenções aqui do próprio podcast, né? Não é só desse episódio. Eu tenho práticas de meditação desde o começo, né, dos primeiros, e ali, né, 34 para frente, eu tenho a ideia de guiar a meditação na introdução de cada episódio. A gente está no 80 aqui, né? Então é mais da metade aí, são 46 episódios com esse que tem meditação guiada, mais as meditações de início de cada episódio, alguma que eu faço mais de um exercício. Então tem muito exercício aí que eu recomendo. E eu faço isso porque traz benefícios. E na supervisão, né, de um estágio clínico de uma formação que eu estava fazendo, o professor criou o hábito da gente guiar meditações e ter meditações no nosso roteiro, digamos assim. E eu considerei um protocolo interessante, eu considerei o ritual, né, a ideia de adicionar isso ao ritual como algo super válido, e acabei mais tarde, né, ali quando eu estava elaborando os roteiros, no episódio 34 que eu trouxe para o podcast. Então, assim, primeiro ponto, né, da intenção, vou falar sobre benefícios de ter a rotina do sono, a rotina noturna, que é a mesma coisa de malefícios de não ter. E vou falar um pouco, né, sobre algumas questões principais, né, são as questões que eu mais trabalho, que você deve avaliar na sua rotina. Alguns principais ajustes, tá? Alguns pontos essenciais. Primeiro,
eu quero que você tenha a seguinte mentalidade, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que começa na academia, ela começa a melhorar os hábitos ali. E se em vez dela ir na academia, ela começasse a fazer uma academia da vida, né? Começasse a fazer uma academia da vida, que seria o seguinte, ela ir para algum lugar que ela só melhoraria a rotina dela. Na academia isso muitas vezes acontece, né? A pessoa começa a academia, daí melhora a alimentação, melhora o sono e acaba sendo um comportamento essencial. Mas imagina num lugar onde a pessoa só melhora a rotina dela. Então, se ela está 5 anos na academia, ela, sei lá, atingiu um ponto ideal de equilíbrio. Mas se em vez de ela estar 5 anos na academia, ela está 5 anos num lugar que ela só melhora a rotina dela, só melhora o gerenciamento do tempo. Essa é a ideia que eu quero que vocês tenham aqui, né, do podcast. Eu até estou elaborando, né, estou terminando de elaborar o meu curso, que é justamente isso, né, que vai ser uma imersão total a isso, né. Então essa é a ideia que eu quero que vocês tenham. E você precisa mudar o estilo de vida. Se você está querendo resolver algum problema, como por exemplo emagrecer, como por exemplo estudar, como por exemplo avançar em alguma coisa, você tem que entender que a mudança, ela não é como ganhar uma loteria. A mudança, ela tem que ser do estilo de vida. Por exemplo, se eu quero emagrecer, eu não vou mudar toda uma rotina adaptativa, temporária, ali, 3 a 6 meses, vou emagrecer meus 20 quilos, vou chegar num peso ideal, depois eu vou voltar a comer que nem um louco e esquecer da atividade física. Não é isso que eu quero. Tá? O que eu quero trazer aqui é que você tenha uma mudança na rotina, mas uma mudança consistente. Que você tenha recaídas, que você tenha falhas, aceite inclusive elas, mas que você mude o teu estilo de vida, assim, de maneira permanente, tá? Essa é a ideia que eu quero aqui. Então, o primeiro ponto essencial é a questão tecnológica. Tá? Essencial isso. O que eu quero dizer com a questão tecnológica? Nesse sentido, tá? Que eu tô falando de rotina do sono, né? Mas no sentido do avanço, a gente tem muito ganho com a tecnologia. A gente tem algumas desvantagens, mas tem inúmeros ganhos, tá? Inúmeros com a questão tecnológica. Então, assim, é gigante o ganho tecnológico. Só que tem um pequeno problema que pode aparecer, né? Eu pensei agora em mais um, né? Às vezes você conversa com as pessoas no digital e não conversa com as pessoas no físico. Então, você pode acabar, às vezes, conversando com pessoas que estão muito longe de você. Também seria um problema, porque a relação física, no ambiente físico, ela é muito interessante. Mas, um problema essencial aqui é o problema tecnológico. O que eu quero dizer com isso? Então, você, por exemplo, tem muitos estímulos, jogos, redes sociais e tal, e quando chega de noite, em vez de você descansar, você vai lá e fica mexendo no celular, e acaba atrapalhando o sono e acaba atrapalhando a tua vida. Então, assim, o avanço tecnológico é muito importante, ele trouxe inúmeros benefícios, ele tem inúmeras vantagens, só que se você continuar tendo esses problemas, você não vai conseguir resolver a tua vida. Né? Você vai sempre empacar em alguma coisa, como por exemplo, vai dormir mal, vai acordar cansado. Muitas vezes você nem vai perceber que acorda cansado, porque quando a gente dorme mal, a gente perde a capacidade de avaliar que dormiu mal. Então esse ponto tecnológico é essencial. Agora eu vou para os tópicos do sono e eventualmente eu entro em detalhes, né, de algumas questões ali no meio de cada. Primeiro ponto, cafeína e álcool. Uso inadequado, que eu me refiro. A cafeína, né, o café, ele ajuda a acordar, né? Claro, você tem que dormir bem, ele te deixa ativo, ele dá energia e ansiedade, essas duas coisas. E tem um horário do dia que isso é bom, no caso de manhã. Por quê? Você precisa de energia e a ansiedade não é algo ruim, tá? A menos que você tenha aí um momento específico da tua vida, a menos que tenha alguma coisa aí. Por que a ansiedade ela não é ruim? Porque a ansiedade é o que move o mundo, né? A ansiedade é o que move o ser humano. Então, sem ansiedade, você não tem energia. A ansiedade é o que te empurra para frente, tá? Muitas vezes. Só que, se você tiver ansiedade demais, você fica perturbado, né? Então, como tudo na vida, a gente precisa ter um controle da ansiedade. A gente precisa ter um controle. Nem muito pouco, nem demais. Aí entrariam outros controles nessa questão da cafeína, né?
caso, tomar só café descafeinado e outras questões. É uma orientação específica, tá? Mas aí você tem que avaliar com o seu médico, com o seu psicólogo, que isso eu não posso falar de um por um aqui eu estou falando de maneira geral. Então, de manhã é interessante, por exemplo, tomar café. Mas de noite você precisa descansar. Se você tomar café, você pode até dormir, só que afeta a qualidade do teu sono. Então, se você dormir e ter uma qualidade comprometida do teu sono, quando você acordar, né, você vai acordar cansado, você vai acordar pior e vai ser ruim para você. Então, essa ideia não é boa, tá? Você tomar café no período da tarde e da noite. O mesmo se aplica para o álcool, tá? No caso do café, café energético, refrigerante, chá preto, chá preto, essencialmente de tarde e de noite. O chimarrão dá uma controlada, né, de tarde e de noite. Chá verde, chá mate dá uma reduzida. Chocolatada e chocolate afasta umas 2, 3 horas antes de dormir. E assim, você tem que ter um pouco de noção que essas coisas vão afetar a qualidade do teu sono. Pro álcool também, o melhor horário de beber, na verdade, é de manhã, tá? É contra-intuitivo isso, a gente, né, quer beber de noite. Por exemplo, se você beber uma dose de uísque com energético, o uísque afeta uma etapa do sono, o energético afeta a outra. Então assim, você compromete uma noite de sono, às vezes inteira, por causa de uma dosezinha de nada. É isso que eu me refiro. Eventualmente, né, você pode se permitir tomar um refrigerante de noite, comer um chocolate, né, você pode se permitir isso, comer um pouco mais numa festa, alguma coisa que você está saindo, tomar uma bebida alcoólica de noite. Você vai avaliar teu corpo, tá? Eventualmente você pode fazer isso. Só que a ideia que eu estou querendo trazer aqui é para você não fazer isso todo dia. Porque se você usar, por exemplo, cafezinho de noite para ir dormir, você vai ter o sono agitado, você vai ter dificuldade para voltar a pegar no sono, às vezes até para pegar no sono a primeira vez. E se você fizer isso por exemplo, o álcool como indutor de sono, tipo, o álcool é bom para pegar no sono, só que tu perde a qualidade do sono, né? Tu perde a qualidade de algumas etapas do sono por causa do álcool. Então, assim, eventualmente se permite beber. Eu mesmo bebo às vezes de noite, só que eu não faço isso toda noite, tá? Eu tenho controle. Essa que é a ideia que eu quero que vocês tenham, é controlar a cafeína e o álcool, né? Eventualmente, se você tomar refrigerante, comer chocolate e tal, eu digo que café não compensa de noite. Tá? O café, para mim, ele não compensa, né? Se você não é fumante, você pode tomar o descafeinado a qualquer horário do dia. E se você é fumante, eu recomendo que você tenha o hábito de misturar a nicotina com a cafeína, né? Que o café descafeinado por fumante, para alguns que eu atendi, ele é uma água preta suja, própria definição da pessoa. E eu recomendo que você tenha esse hábito de fumar e tomar café no período da manhã, tá? No período da tarde e da noite só fuma, que ainda é menos pior para o teu sono. Embora, né, o cigarro atrapalha um pouco a qualidade do sono, mas significativamente menos do que o café. Então essa é a ideia que eu quero que vocês tenham da cafeína e do álcool, né? Essa base que eu quero que vocês tenham para a rotina de vocês. Agora eu vou revisar um pouquinho a tecnologia e a luz, né, no caso. De manhã cedo, se você não está dormindo direito, se exponha à luz natural fora de casa, sem olhar para o sol. Pega uns 5 minutinhos, cria um hábito, né, uma meditação, alguma coisa no ambiente externo, tá? Isso é muito interessante. Olha para a luz, fica ali, né? Pode estar se ambientando, é ótimo para acordar. E no finalzinho da tarde, você pode ver o sol se pondo, né? Aqui no sul, agora, na época que eu estou gravando esse vídeo, ele tá, deixa eu ver aqui, ele está se pondo 10 para 7, né? 18h50 o sol está se pondo. Então ali, pegadas 18h45 às 19 horas e ficar ali fora, né? Pode fazer uma caminhadinha, se você mora em prédio, pode ser na sacada, né? Num ambiente mais iluminado, e ter acesso a essa luz natural, ver o sol se pôr. Porque o nosso olho, ele não vê durante a noite, né? Você vai ver alguns outros animais que eles têm outro padrão de visão, eles caçam e tudo, eles têm uma visão noturna. O ser humano não tem visão noturna. E o que eu quero dizer com isso? A noite, idealmente, ela foi feita para dormir.
eu não estou dizendo que você não pode fazer nada de noite. Tem profissões que foram criadas para a nossa sobrevivência no período da noite, né? Plantões, empresas que não podem parar e tudo mais. É uma questão de sobrevivência e avanço tecnológico. Se você está nesse quadro, tudo bem, inverte aqui, se adapta a dormir de dia e tá tudo certo. Agora, se você não tem necessidade de madrugar, o dia foi feito para viver. O dia é que faz o mundo girar. Então, a grande parte da produtividade ela é feita do lado do globo que está de dia, né? Então, a produtividade maior e tudo do ser humano ela é feita de dia. E isso é muito importante. E na questão tecnológica de noite, é muito importante você não depender do celular para dormir, não fazer coisas que te deixam para cima, né? Como eu vou mencionar posteriormente. A ideia é que você solte o celular e tente dormir. Faça alguma coisa leve, veja alguma coisa mais leve, né? Uma comédia, uma coisa que não te deixa para cima. Porque se você estiver para cima, vai ser mais difícil pegar no sono e a tua qualidade de sono ela vai ser pior. Tá? Então esse ponto é essencial, tá, gente? Esse ponto é essencial e você precisa regular isso. Próximo ponto: alimentação e álcool. É interessante comer bastante de noite, tá? Tipo, 3 horas antes de dormir. Então você come bem ali umas 3 horas antes de dormir e você né, evita a ingestão de álcool no período da noite e você vai ter uma noite de sono boa. Só que muito disso está relacionado, por exemplo, se você almoçar bem, você pode ter sono depois do meio-dia também. Só que tem um problema, né? Se você come muito mais perto do horário de dormir e toma álcool no período da noite. A questão da alimentação, a mesma parte do corpo que é relacionada ao processo de digestão, ela está relacionada com a qualidade do teu sono. Então, se você fizer alguma coisa ali nesse sentido, você pode ter prejuízos, tá? Você pode ter prejuízos porque a tua qualidade de sono vai estar afetada. E o álcool também, do mesmo jeito, vai te dar prejuízos. Só que a ideia que eu quero que você tenha aqui é, se você for numa festa, se você for em algum lugar, você se permite aquela noite comer. É como uma pessoa que tem compulsão alimentar, uma pessoa que está tentando perder peso. A ideia que a pessoa tem que ter é que é diferente de uma droga. Por exemplo, a droga é assim: tu não pode ver a cocaína, tu não pode ver a maconha, tu não pode ter acesso, tu não pode andar com quem tem. Esse é da droga. Só que na questão da alimentação, é essencial para a gente sobreviver. Então a pessoa tem que entender que ela vai ter a dieta dela, né, vai ter a vida dela que ela vai estar comendo regradinha e eventualmente em períodos de festa, se tiver tudo bem, né, se não tiver algum risco também muito forte aí de infartar, alguma coisa assim, você se permite comer a mais, você lida com a tua compulsão, lida com o teu problema. Isso que a pessoa tem que entender. É diferente do uso de droga que a pessoa nunca pode comer, tá? Nessa comparação. E a mesma coisa sobre comer de noite em relação ao sono. Eventualmente, em períodos de festas e períodos ali, tu pode comer mais de noite, pode ir dormir mais próximo do horário de comer, pode beber próximo do horário de dormir, tá? Não tem nenhum problema. Eu, eventualmente, vejo jogos. Ontem, por exemplo, eu assisti um jogo e assim, a gente tomou uma cervejinha e tal, era 9 da noite, 8h30 da noite, eu fui dormir tipo 11h30, meia-noite que eu fui pegar no sono. Mas mesmo se eu tivesse tomado bebida alcoólica mais tarde, eventualmente eu me permito, tá? Nesse momento que eu tô, né? Eu quero fazer uns testes aí de um desafio e tal, tirar o álcool por alguns dias. Mas nesse momento eu me permito, tá? Nesse momento. Agora, no futuro, né? No futuro talvez eu mude alguma coisa da minha vida. E você precisa entender que se não é um problema, se você não tem, se você não é alcoólico, né? Não é dependente químico, né? Alcoolista, a questão é que você pode, alcoólatra é a palavra, a questão é que você pode se permitir beber vez ou outra. Agora, se você é alcoólatra, se você tem que estar bebendo todo dia e direto tem que estar bebendo de galão, de fardinho e tudo mais, aí a gente está tendo um problema. Porque isso vai afetar toda a tua vida. Se você não tem controle, a indicação é não beber. Tá? Daí, nesse caso, é realmente zero de bebida, não ter bebida em casa, se afastar de eventos que envolvam bebida, pelo menos até tu se adaptar. E se tu vê que vai perder o controle, aí tu sairia desse evento,
ter a questão dos narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, né, que você tem um supervisor ali, uma pessoa que você liga quando você está em ideação, né, de crise, que você está próximo a beber. Então tem essa ideia, tá, gente? Essa ideia é muito interessante. Outro ponto essencial aqui que tem que ficar claro é que o exercício físico ele é muito importante para nosso organismo, é um ótimo ansiolítico, antidepressivo, não tem efeitos colaterais, né? O único risco que tem é o risco de lesão, o risco de treinar demais, que inclusive já aconteceu comigo, mas em relação aos benefícios é extremamente viável, assim, um custo-benefício muito ótimo. E um dos malefícios do exercício físico é você fazer atividade física muito próxima do horário de dormir. O que eu quero dizer? É uma coisa que tem que ficar clara. Por exemplo, de noite é um momento que a gente deve estar mais entediado, é um momento que a gente deve buscar umas coisas mais leves, né? O descanso. O nosso corpo ele tem um momento de alta produtividade, de alta atenção, alto foco e momento de descanso. Então não é viável ser produtivo 20 horas por dia. Inclusive, um cara que infartou, um paciente que eu atendi, se eu não me engano, ele estava trabalhando por mais de 40 horas. Então, assim, uma boa chance de infartar é trabalhar, tipo, ininterruptamente. Então, tipo, você trabalhar sem dormir ali por um período muito grande. Tem outras formas também de infartar, mas uma das formas é essa. E a questão do exercício físico, então, que eu coloco aqui, é de você fazer o exercício físico, mas fazer num período matinal, ali vespertino, até um horário ali, né, 3, 4 horas antes de dormir, que você fique bem, que não atrapalhe o teu sono. Eventualmente, né, alguma situação específica você pode fazer de noite, mas eu recomendo tentar evitar, tipo, uma vez na semana e se for possível evitar, porque o exercício físico ele deixa para cima, ele pode afetar a qualidade do sono naquela noite. Tá? A ideia que eu trago do exercício físico é essa. E a sugestão é para fazer num horário melhor, né, num horário diurno, e você se testar também, né, a própria questão da intensidade. Então você testar, de noite, 2 horas antes de dormir eu posso caminhar, mas eu não posso correr, eu não posso jogar vôlei, porque se eu correr, ou se eu jogar vôlei, ou se eu jogar uma coisa mais intensa, né, fazer alguma coisa mais intensa, vai afetar meu sono. E a ideia desse episódio aqui é você se testar. Embora, tá, na questão da cafeína e do álcool, como eu mencionei, eu não recomendo que você teste. Eu recomendo que você tire do período próximo de dormir, né, o café da tarde e da noite, e eventualmente você se permita. Mas ficar testando não é válido, esses dois. Porque se você dormir mal, você perde a capacidade de dizer que dormiu mal. Então, assim, você vai ter só prejuízo. Né? Você vai achar que está dormindo bem, bebendo de noite, mas na verdade você está dormindo mal. Tá? Então, essa ideia você tem que verificar. A mesma questão se aplica para relações sexuais. Tá? A mesma questão. Um negócio muito ativo e tal, né, que você faria muita coisa, muito estímulo, talvez até te deixe para cima. É um negócio muito estimulante. E uma relação convencional, né, uma relação sexual comum, talvez não te deixaria tão para cima. Então, qual que é a recomendação aqui? Tente alguma coisa normal, né, alguma coisa que você gosta, com sua parceira, com seu parceiro, e no período da noite você faz o teste. Se relaxa, se é fácil dormir depois, você coloca a relação sexual, você pode colocar antes de dormir, né? Tem que ver do casal em si. E se está afetando muito a qualidade de sono e tudo, aí faz os testes, tá? Faz os testes e se for o caso, coloca no período da tarde, né? Ou no período da manhã, né? Num horário diferenciado, caso isso for um problema, tá? A maioria das coisas que eu estou falando aqui é teste, né? O que não é recomendado, né? Pelo que o meu professor falou, por exemplo, comer durante a madrugada acaba interferindo no sono. Eu não sei a questão da ingestão de água, mas comer não é recomendado. Ter relações sexuais durante a madrugada não é recomendado, porque você fica um pouco ativo, embora, tá? No começo da minha relação a gente acabou tendo, né? Que tava se conhecendo fisicamente e tudo mais, então a gente teve um pouco disso,
Só que depois que normalizou, né, que baixou um pouco isso, ficou normal, né? Então a gente não teve mais aí há mais de anos, tá? A gente está morando 2 anos e meio junto, então não teve mais essa questão. E é uma ideia válida, né? Você até aceitar se tiver eventualmente, mas depois que baixar o fogo desse início de relação, você dormir durante a noite, né? E deixar para ter a relação ou antes de dormir ou depois de acordar, tá? Isso falando em relação à minha experiência, questão desse ponto. Tudo é testar, gente, tudo é testar. Às vezes você pode tentar ver um programa, uma série, alguma coisa e não funcionar. Por exemplo, na questão de notícias, eu recomendo ver mais coisas próximas da tua vida e próximas da tua realidade. Eu não sou muito de ver jornal, eu nem recomendo, acho que é um ótimo depressivo, né? Depressor, um ótimo, não é nem ansiolítico, é um negócio que dá ansiedade mesmo, né? É um negócio horrível, assim, porque o que chama a nossa atenção é tragédia, coisa ruim. Tu vai ver o jornal no cemitério, mas não vai ver no berçário. O que eu quero dizer? O ser humano, ele tem os genes e vão evoluindo. Se ele tem um gene maior, a percepção de coisas ruins no ambiente, por exemplo, perceber uma ameaça, perceber uma coisa ruim, ele tem mais chance de sobreviver e mandar o gene adiante do que um ser humano que só olha o lado bom da vida. Então, essa parte ruim é o que evoluiu com o nosso gene e a gente tem essa capacidade. Então, a gente olha muito o lado ruim. Mas, pelo outro lado, se a gente ficar vendo ali que o jornal já é feito para isso, a gente vai só sofrer, né, de maneira geral. Exceção, talvez, aí é o esporte, né, que no Brasil é o futebol que mais tem, né, uma questão de torcer para times, ou ver uma coisa ali, esse tipo de jornal eu ainda não acho tão ruim, mas o jornal tradicional eu já aposentei da minha rotina faz anos. Então, na questão dos estímulos audiovisuais, tem filmes, séries, vídeos curtos, vídeos longos, redes sociais, e o próprio Big Brother, por exemplo, que são coisas que durante a noite te ativam muito. Então, qual que é a ideia que eu quero que você tenha? Deixa isso durante o dia, né? Se for alguma coisa que te acalma, que, por exemplo, eu escuto coisas antes de dormir ali, tá, uma comédia, tá, tudo bem, só que eu só escuto, eu deixo o celular com a tela desligada e não fico olhando pra tela, porque a luz também interfere. E se for alguma coisa que te deixa pra cima, já é recomendado deixar para amanhã seguinte. Por exemplo, em vez de ver o Big Brother lá aquela hora, você assina o Globoplay e vê ele de manhã antes no serviço. Então, tipo, você coloca o compromisso no começo da manhã. É mais interessante do que ver de noite para o nosso cérebro, porque isso é uma coisa que deixa muito para cima, né? São relações sociais ali acontecendo, e é a minha sugestão, que eu recomendo. Eu tenho a Globoplay assinada, mas é para as outras pessoas. Eu particularmente uso muito pouco, não tenho muito acesso. Ter menos estímulo de noite, mesmo com o avanço tecnológico, tá, gente? Não adianta você se estimular pra caramba, né? Você ficar pra cima, você se colocar muito alto, porque não é recomendado. Tá? Não é recomendado. O teu corpo não vai interpretar como algo saudável, né? Até como algo recompensador, mas não vai ser algo saudável. A gente tem que ter a noite mais tediosa, a noite mais leve, e o dia mais agitado, mais pesado, principalmente amanhã, né, para você acordar. É muito importante, então, buscar ajuda em se tratando da questão do sono. Se você está vendo um corte, tem meu WhatsApp na legenda. Se você está vendo o vídeo inteiro no Facebook, no YouTube, tem na descrição, tem as minhas redes sociais, tem meu WhatsApp, você pode entrar em contato. Eu tenho um treinamento aí do sono e eu falo bastante sobre isso nos meus vídeos também. Eu espero que esse episódio tenha sido útil. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.